garantidos recursos para a interligação das represas Jaguari e Atibainha. As obras no metrô da capital e no VLT de Santos vão garantir transporte mais rápido e de qualidade. E o Rodoanel vai tirar 17 mil caminhões por dia da Marginal Tietê. É o governo federal trabalhando para o Brasil avançar. Se você fez alguma cirurgia antes de 1993, você pode ter contraído hepatite C. Por isso, você precisa fazer o teste. A hepatite C pode ficar anos sem apresentar sintomas, podendo evoluir para câncer, cirrose e até levar à morte. Não corra esse risco. Procure uma unidade de saúde e faça o teste. Ele é rápido, seguro e sigiloso. Quanto antes for feito o diagnóstico, melhor. Hepatite C. O teste é o primeiro passo para a cura. Ministério da Saúde. É o governo federal trabalhando para o Brasil avançar. O trabalho do governo federal avança em São Paulo, avança no Brasil. Na saúde, 6 milhões de pessoas recebem medicamentos gratuitos. Com mais médicos, mais de 2.500 profissionais beneficiam 8 milhões de paulistas. Na educação, 340 creches foram concluídas. E o Pronatec qualifica 1.400.000 jovens e trabalhadores. O Minha Casa Minha Vida já realizou o sonho de mais de 398 mil famílias em São Paulo. É o governo federal trabalhando para o Brasil avançar. Nós estamos sempre com você e em muitos lugares, ajudando na limpeza das cidades, se preocupando com o nosso planeta e com o futuro dele. Agora, queremos fazer a diferença na sua empresa com o nosso sistema integrado de serviços especiais. Para nós, o maior orgulho é estar sempre presente. Milclean, agora em nova sede, Rodovia Presidente Dutra, quilômetro 116. Ok, boa noite então, mais uma vez o programa Cidade de Ação para a TV Cidade, tentando substituir aqui o nosso companheiro, o comandante aqui dessa bancada, Irani, o Chico Ering, que está viajando, chega, essa semana ele chega, semana que vem já toma conta de novo do seu cockpit por aqui, sim, não é? É, ele volta no domingo, né? Volta no domingo, e já vem novamente tocando a bancada, e nós aqui vamos tentando substituí-lo, mas é claro que o Chico Ering é único, até graças a Deus, o raça da humanidade é um só. O nosso amigo está voltando de viagem e vai assumir novamente aqui. Tenho o prazer de estar acompanhado pelo Irani Lima, que sempre acompanha os debates e fomenta e alimenta, engrandece nossas discussões, e a vereadora Poliana Gama, professora Poliana Gama, professora Poliana Gama, que também está com a gente aqui nessa noite, e vamos discutir algumas coisas, sempre tentando trazer para você entretenimento, informação, de política, de economia, enfim, coisas que diz respeito ao nosso dia a dia, para que a gente possa, então, assim, saber pedir, saber argumentar, saber manifestar as nossas vontades e necessidades em nossa cidade e micro-região. Irani, eu vou dar vez para a Poliana, até porque o mundo está sendo das mulheres, não é? E o bom ouvinte determina assim. Professora Poliana, vereadora, por favor, no seu boa noite. Boa noite a todos, a você, Jefferson, Irani, também aí, eu pensei até que fosse estar o Chico aqui hoje, né, mas está viajando, mas dá uma boa noite ao telespectador que está nos assistindo. Já faz um tempo que eu estava para vir e não conciliava aí a agenda, mas hoje deu certo e legal. Espero que a gente possa contribuir com o programa. Não, sempre pode sim. Irani? Boa noite, Jefferson. Só para que os ouvintes entendam, o Chico está viajando, está de férias, ele volta no domingo, mas não tem se desligado não. Ele me ligou esses últimos dias, ele já me ligou 3 vezes, manda sempre recado pelo WhatsApp, ele não está desligado, está distante, mas não está desligado. Está antenado, já chega pilhado já. Também contamos uma vez com o Marcos Castilho, esse jovem, a liderança política que nasce, que ressurge em Taubaté, Marcos Castilho, está aqui nos ajudando na técnica. Também se faz acompanhar aqui Camila, assessora da vereadora Poliana, e o Machado, sempre eterno Machado, que colabora também com a vereadora Poliana e com Taubaté em todos os momentos que assim pode fazer. Boa noite, Camila, boa noite, Machado. Eu queria começar, como sempre, vereadora,
noticiando aqui, contando para o nosso pessoal de casa, que às vezes não tem tempo, não tem condições de ler as manchetes e os jornais da semana, o que foi noticiado esses últimos dias. Hoje, Irani, noticia aqui na Jornal Gazeta, dia 31 de julho, Taubaté corre o risco de nova epidemia de dengue. Essa aqui, já também na parte de baixo da capa, a reunião da presidente Dilma, lá com os 27 governadores de todo o Brasil, em Brasília. Foi apoio político, foi bandeirada branca, foi tudo isso junto, foi mise-en-scène para passar o tempo. O que foi, vereador, essa reunião da presidente Dilma com os 27 governadores? Olha, eu prefiro acreditar que foi uma reunião necessária para a condução do país, porque no caso a crise institucional, a questão aí do que tem apresentado nos meios de comunicação, isso é fato, tudo isso cria uma instabilidade. Hoje também é fato, no caso, a dificuldade da presidente ter governabilidade por conta de toda essa sensação que a gente tem e esse sentimento, mais do que sensação, né? O sentimento. Então, acredito que ela fez uma tentativa de buscar esforços de todas as maneiras, né? E de sensibilizar a população também, no caso, os governantes, de que esse problema na economia atinge a todos. Independente se é governo federal, estadual ou municipal. Acho que várias cabeças pensam melhor que uma e o problema não pode ser também só de um partido. Acredito que o problema é de todos nós e a gente tem capacidade de dar conta desse recado. Os ingredientes dessa problemática fomentam dois grandes problemas, políticos e econômicos. Sim. Será que ela consegue ter governabilidade, sustentabilidade política, chegar até o fim do mandato? Puxa, é uma pergunta, né, muito difícil de responder, porque não depende só de mim, né? É claro. Não depende só da gente, depende de todo um congresso. Enfim, o que a gente sente nisso tudo é que quem perde é a população. E geralmente são os que estão numa situação de maior vulnerabilidade social é que perde mais ainda. Legal. Desemprego aumentando, uma série de coisas aí acontecendo que precisam ser melhor equacionadas. Irani, até a advogada que fomentou, que alimentou, que incentivou para arrepio dos causidos de defensores a direção premiada, foi destituída do cargo, acusada de receber honorários a Beatriz Capa Preta. Tem um nome sugestivo, mas é Capa Preta também. Ela é Capa Preta, porque ela tem um nome sugestivo. Não é? Então, mas aí o que aconteceu, ela se exonerou da função dela e disse ontem, né, na entrevista ao Jornal Nacional, que teria sido ameaçada. Por quem, você acha? Só que ela tem, hoje eu vi nos blogs, ela tem uma empresa aberta em Miami desde outubro do ano passado. Então ela já estava pronta. Você acha que ela não recebeu ameaça nenhuma? Não recebeu ameaça nada. O que é isso? Foi a oportunidade para fazer ser correto? Ela tem muito o que explicar, né? Ela tem muito o que explicar. Mas ela alimentou a eleição premiada. Você acha a eleição premiada coisa boa ou não? Sim, não. Em termos. Não dá para dizer que é boa, não dá para dizer que é ruim. Por que não? Porque ela é boa no sentido de você colocar as cartas na mesa e a gente saber uma boa parte do que acontece. É ruim porque a delação premiada, ou pelo menos os vazamentos da delação premiada, é só contra o PT. Mas o que vale está escrito. Vazamento não tem importância. É o que tem que estar escrito. Mas o juiz Moro está julgando, está escrito. Então, mas isso cria esse clima que a vereadora Poliana acabou de falar, de ingovernabilidade, cria clima. Porque fica todo mundo achando que só o PT é corrupto. Mas é culpa do Sérgio Moro, então? Claro que é. Dele, do ministro da Justiça. Sei. De quem roubou não tem culpa. Quem desviou, quem eu não estou dizendo isso. Você que está dizendo. Eu não estou dizendo isso. Eu não estou dizendo isso. Eu não estou dizendo isso. Não quero colocar a palavra na minha boca. Essa informação pessoal. O Sérgio Moro tem alguma culpa de alguma coisa? Ele ouve a direção premiada, escreve o seu juízo. Não. Ele está agindo. Ele está agindo como um déspota, é diferente. Ele não está agindo como está sendo parcial, está sendo imparcial? Muito parcial, muito parcial. Você não acha que o juiz Sérgio Moro está agindo de forma parcial? Bom, eu não sou juiz, né? Eu acredito que, imagina, uma situação dessa, né?
quando eu tive na situação de juíza, que foi na época da comissão processante, ex-prefeito Roberto Peixoto, uma coisa que era fato era antecipar qualquer pré-julgamento poderia comprometer todo o rito processual. Certo. Então eu fui sempre assim, busquei ser muito coerente nesse sentido de apurar os fatos e somente na hora que foi a hora do processo exarar ali, né, o nosso parecer, o nosso voto. Por quê? Nesse caso, como se trata assim, de uma infinidade de relações, né, de pessoas envolvidas, assim, eu acredito que o interessante, o primordial é você aprofundar para aí sim você proferir a sua decisão, o seu parecer. E, enfim, eu sempre busco assim algo coerente. Para mim, assim, nós temos que lutar, né? No caso, a sociedade, para que a questão quem é culpado, quem é inocente. Quantos são às vezes os inocentes que por uma informação que não foi aprofundada, né? Não foi apurada, né? Pagaram assim um preço altíssimo por isso. Então, para mim, eu defendo assim, você tem que apurar todos os fatos antes de você deixar às claras o seu posicionamento. Você acha que a delação premiada é um bom instituto? É um bom artifício, é um bom mecanismo? É um recurso hoje que a justiça tem. Mas depende do momento. E agora a delação premiada. Eu penso assim, é um recurso que a justiça tem e ela tem esse recurso, de certa forma, amparado por lei. Então ela tem que usar. Agora, se está usando de uma maneira errada, né, equivocada, ou essa questão de vazamentos de informações, aí, infelizmente, eu olho, é a mesma situação da política. Quando você pega a política, é o recurso que a sociedade tem para fazer o serviço público acontecer. Agora, infelizmente, tem gente que faz da política politicagem. Faz mau uso disso. Essa operação Lava Jato é muito poder no caldeirão só, né? Tá fervendo o poder. É muita coisa, né? É muita coisa, na verdade. Mexe com as 3 esferas do poder. É muita gente poderosa num caldeirão só, né? Essa crise política não é nem uma crise institucional, ela é uma crise fabricada. Você vê o presidente da Câmara Federal. Agora está atacado de pedir 5 milhões. Não, daqui a pouco vão meter a tornozeleira nele, ele não vai poder sair de casa. Se ele sair, vai estar a tornozeleira lá dizendo onde ele está, o endereço dele. Entendeu? Então é uma crise fabricada. De vez em quando pessoas escrevem para mim, colocam lá, aí um deles colocou, né, você viu, a GM está em crise. Eu falei, engraçado, a GM está em crise. Ué, por que a Jeep não está em crise? Por que a Mitsubishi, que fabrica lá o celular, não está em crise? Por que a Honda não está em crise? Ué, só a GM está em crise significa que é crise no Brasil inteiro? Claro que não. Vamos entender o seguinte. Claro que não é coisa localizada. Vamos entender o seguinte, fabricada, mas é artificial ou não? É inventada? A crise política é artificial. Tá certo. É artificial. Mais uma manchete aqui do dia 30. Parecer final. Irani, você vai explicar isso pra gente. Parecer final. Recomenda a cassação do Ortiz lá no TSE. Há um detalhe nessa manchete aí que eu gostaria de falar. Pois não. O parecer da Procuradoria Eleitoral, Procuradoria Geral Eleitoral, ela não recomenda a cassação. Ela não está dizendo isso. Você publicou na íntegra original. Ela não recomenda a cassação, não é isso. Não tem nenhuma vez escrito, você pegar lá as 15 laudas. Como é que é a matéria? Está escrito uma vez a palavra cassação. Como é que é? O que a Procuradoria-Geral deu como parecer é que tudo aquilo, as alegações do Júnior, da defesa do prefeito, cassado em 2 instâncias, elas são infundadas. Isso sim, ele diz que tudo que ele tenta, anulação, porque a Procuradoria-Geral de Justiça de São Paulo não recomenda nada, ele só concorda dizendo que o que o Júnior pede não tem nada a ver. É só isso. A manchete aqui é um pouco. Não foi com o termo certo correto, né? Sabe, ele não está recomendando. É claro que na
linha, você pode Claro, entender assim. claro. Você pode fazer essa linha. Mas ele corrobora que até que a defesa foi infundada, é isso? A defesa foi infundada. Você acompanhou a publicação do Oi? a publicação dos documentos? A publicação dos documentos eu não consegui ler ainda. Só acha, vai dar. Que destino vai tomar a prefeitura de Taubaté? Puxa vida. Domingo tem eleição em Piauí, tem eleição em Vargem, São Paulo. Tem eleição na cidade de Castelo do Piauí no domingo agora, depois já Tá. E Vargem no estado de São Paulo. Mas aí é 13 de setembro. Acontecem eleições quase constantemente por conta de cassação de prefeitos em curso. Tem O que a acontecido. senhora acha? O que a senhora está acompanhando a situação aí? Bom, eu acredito que do que eu li em termos de notícias, né, em nenhum momento a defesa do prefeito ela rebate as acusações com relação às irregularidades cometidas, certo? Ela só busca ali, ela rebater que, mais ou menos para as pessoas entenderem, olha, o processo tinha que estar no papel amarelo e veio no papel azul. E foi o que o relator disse, olha, o que vocês estão alegando aqui Nada a ver. não tem como justificar diante dos fatos que nós temos. Entendi. Agora, eu andando assim pelos bairros, conversando com as pessoas, o pessoal que teve acesso a isso, cria realmente essa situação triste na cidade de mais uma vez ter, né, manchetes no jornal mostrando Taubaté relacionada a questões de corrupção. Bom, Então, esse problema, quando eu falo problema de corrupção no país, ele transpassa a esfera de ser de um partido ou outro, porque os partidos eles são formados por quem? Por pessoas. Então, vai muito aí da questão do caráter dessas pessoas que compõem esses partidos, independente se o partido é vermelho, amarelo, azul, enfim. O que a gente tem que zelar hoje, diante do que se tem aí, é para que a justiça aconteça. Certo. Então, mais uma vez, assim, as pessoas falam, qual que é a sua opinião, o que você acha? Eu falo, olha, gente, eu prezo muito por esse cuidado com todo um rito processual, pela experiência que eu tive. Então, assim, o que eu zelo é pela justiça. Não quero que nenhum inocente, não estou falando só do prefeito, mas estou falando de presidente, qualquer pessoa, cidadão comum, não quero que nenhum inocente pague pelo que não fez. Mas também, a gente não pode desejar que pessoas que estão tirando da saúde, da educação, né, e de tantos outros setores da esfera pública, que é dinheiro de todos nós, a gente não pode também querer que isso fique impune. Então, se cometeu o crime, se está comprovado, foi tudo muito bem apurado, que se faça justiça. Pelo que os processos, pelo que os processos contêm acertos e erros, tanto materiais quanto formais, né? Às vezes uma perdida de prazo joga tudo para abaixo, um material bastante formal e bonito, né? Mas fazendo. Então, mas aí, olha, porque a decisão da PGE, acompanhando o parecer do PRE e o próprio relatório do relator do Tribunal Regional Eleitoral, deixa bem claro, mas fica muitíssimo claro, que 2 depoimentos foram importantíssimos para que o juiz eleitoral de São Paulo, o relator, Dr. Roberto Maia Filho, tivesse convicção de votar pela cassação. E foi acompanhado por mais 3 desembargadores. Foi o Djalma Santos e o da Gladys Ribeiro. Diretamente. Porque os dois não apenas deram depoimentos, eles apresentaram documentos, comprovantes. Então não tem como. Você não tem como sumir do processo com um cheque de R$34 mil. Você não tem como sumir do processo, como fazer sumir do processo uma agenda da Fundação para o Desenvolvimento da Educação com todos os compromissos que o atual prefeito de Taubaté tinha. Então agora vai o TSE julgar. Não, o TSE já julgou. Agora o TSE vai ter que julgar. A fase final, né? Agora, o detalhe é o seguinte, o atual prefeito de Taubaté, provisoriamente prefeito, porque ele está no cargo pendurado pela brocha, ele é o primeiro prefeito da história política de Taubaté que foi cassado juridicamente. Legal. Ok. Irani, o vice-prefeito está fora do polo ativo do recurso?
Por que será? Foi abandonado. Sabe dizer, vereador? Por que o vice-prefeito está fora, não é? Agravado no recurso? Tem ideia, Dani? O que está acontecendo no próximo Tiradentes? Ele foi abandonado pelo... Você acha que a paga do apoio? Mas é lógico. Dinastia deixa sua marca? O clã Ortiz... Não perdoa, Elani. Não perdoa. Muito bem. Você sabe o amigo hoje é inimigo daqui a pouco. Uma fala que assim, me sensibilizou muito na tarde de ontem foi quando eu conversando com um grupo, né, de pessoas, e uma determinada pessoa eu falou assim: Poliana, nossa, eu li aquele negócio na banca do jornal, mas eu fiquei assim, eu acreditei tanto, será que é aquilo mesmo? E aí assim, o sentimento das pessoas aquilo que acreditou tanto no governo, né, durante a campanha, tudo, votei, então essa pessoa falou assim, eu acreditei tanto, né, achei que fosse ser realmente, né, tudo diferente, agora eu vejo isso, será que é isso mesmo, né, parece que é, né? Aí eu coloco para essas pessoas o seguinte, porque é com essas pessoas que a gente tem que se preocupar hoje, que foi a maior parte da população de Taubaté. Exato. Essas pessoas, elas fizeram a parte delas. Elas acreditaram, elas acordaram cedo, então destinaram parte do seu dia no dia da eleição a cumprir com a sua cidadania, exercer o seu direito de voto. Essas pessoas acompanharam muitas vezes o programa eleitoral e, de certa forma, criaram expectativas num programa lindo que se apresentou, que se mostrou. Então, é por respeito a essas pessoas que eu acredito que a gente tem que zelar para que realmente a justiça seja feita. Legal. E toda vez eu falo, porque as pessoas ficam com um sentimento, puxa, mas eu acreditei tanto. Mas você fez a sua parte. Se a outra parte, né, não fez a parte dela, né, infelizmente... É problema seu, mas você foi enganado. Infelizmente todos, né, no caso, né, acabaram sendo enganados. Mas o que as pessoas precisam entender é que realmente elas cumpriram com o dever delas. É isso aí. E olha, a publicação agora do parecer da Procuradoria Geral, da PGE, serve para abafar um pouco todas aquelas coisas que saem de dentro do Palácio do Bom Conselho, de que não vai acontecer nada, que o Júnior vai cumprir o mandato até o fim, que não tem problema nenhum. Então está provado que tem problema sim. Aprovado com documento oficial que tem problema sim. Tá ok. Muito bem. Elani, olha só, vereador Poliana, as duas notícias são: furto de carro desafia a polícia de São José dos Campos, o direito do estado inteiro. Mapa do crime da região metropolitana freia aumento de mortes violentas. E o editorial do jornal do dia 19 diz que crime versus preso, Dani. A redução da criminalidade tem reflexo no aumento de prisões. E ontem a Polícia Civil fez mais uma operação na micro-região aqui do São José do Paraíba, São José dos Campos, que é a região do DEINTER 1 para cá, até o Vale Histórico, dando conta de mais uma operação da Polícia Civil. Foram presas várias pessoas, entorpecentes. Eu só não vi se arma, tinha apreensão de arma, mas foram apreendidas. O seccional novo que assumiu o cargo, Luiz Carlos Gonçalves, estava fazendo papel. O Dr. Carlos Prado, que é a audiência nossa certa, vamos mandar um abraço para ele. E as operações da polícia estão acontecendo. Você acha que, é muito especial para você, as prisões diminuem a criminalidade ou não? Ou chegou num patamar que pouco faz, pouco interessa? Há muitos anos, né? Há muitos anos, prisão não resolve nada. Só a prisão não resolve. Tá. A prisão somente não basta para resolver a criminalidade. Você acha que a impunidade já está, é sentimento brasileiro? Não é só questão da impunibilidade. Tem toda uma questão de educação por trás disso. Isso vem desde a infância. Depois que o camarada está com 15, 16, 17, 20 anos, aí já é... A lição é pré-socrática, educar o menino para não punir o homem, não é isso? Vereador, sobre violência, tem acompanhado os índices de violência, está baixando, alguns tipos de crimes estão baixando, outros estão aumentando. O que a senhora acredita da violência e o que seria para poder reverter esse quadro? O que me surpreendeu muito foi que, embora você tenha aí um registro, um percentual que tem abaixado, né? Mas me surpreendeu muito nos últimos dias ter acesso ao índice de violência contra a mulher, que isso aumentou. Apesar da Maria da Penha. Apesar da Maria da Penha. Então, assim, eu fiquei assim realmente assustada. Inclusive, a gente tem o Gabs aqui
Taubaté, que é um grupo de apoio a vítimas de violência, e aquilo acendeu um alerta, e acredito que há aí uma necessidade de retomar uma série de medidas para que a gente possa melhorar essa situação da segurança, não só da mulher, mas da família, né, como um todo. Agora, o que fazer? Quais são os motivos, né, dessa segurança? O poder público, eu lembro tive acesso, né, a ler um pouco do trabalho desenvolvido pela Coronel Nicolucci com relação à questão de segurança. Nós sabemos que segurança é a guarda, é a polícia militar, a polícia civil, no caso aqui nosso, guarda municipal, mas também uma estrutura melhor na cidade de apoio. Então, quando a gente começa a ver os pontos de luz da cidade se apagando, o prefeito cobrando a contribuição de iluminação, sem prestar o serviço, a gente fala, opa, tem alguma coisa errada aí. Isso pode deixar a população mais insegura, em situações de insegurança. Então, para mim, assim, é um conjunto de ações que nós temos que tomar, de infraestrutura urbana, de inteligência da polícia e de recursos humanos também. Porque até onde eu acompanho, o efetivo nosso de polícia militar em Taubaté e também de polícia civil, né, até em termos de número de investigadores, é muito abaixo da responsabilidade regional dessas, no caso do batalhão daqui e da regional também, da Polícia Civil. Então a gente insiste já há um bom tempo, sempre que posso, como vereadora, encaminho uma moção de apelo para que se reveja esse número, para que a gente possa dar mais essa segurança para o cidadão, porque aqui quando a gente está numa região, né, Taubaté, geograficamente privilegiada. Só que tem o seguinte, quando tem o inverno, parte do efetivo desloca para Campos. Quando tem verão, parte do efetivo se desloca para as praias. Eu tenho dúvida para a senhora, norte. Não tocaria isso aí da Então assim, quando olha, esse momento, pera lá, e o todo, porque Campos do Jordão, as cidades da Serra, nós temos ali 3 cidades, precisam de segurança também, precisam de um reforço, tudo bem, mas são 3, e o restante das 36, né, aqui da região, quando você olha lá, vai o verão, vai o reforço para lá, mas nós temos lá 3, 4 cidades, e como é que fica o restante? Então, é realmente uma situação que exige aí todo um reforço intersetorial, não depende só só da prefeitura, ou só do governo do estado, né, União, não, depende mesmo de um arranjo que possibilite, cada um fazendo sua parte, uma situação melhor. Eu quero dizer à senhora que a Polícia Civil não só faz reforça a segurança no Jordão no inverno, como agora começou também no inverno para Ubatuba. Então, se não fosse só no verão, agora está sendo deslocado para lá. O governador do estado veio falar sério, uma vez só, e dizer que naquele limite prudencial de 50%, 53%, 54% da folha de pagamento, quanto que ele gasta? As informações chegam que ele não gasta nem 30% dos seus recursos com o pessoal. Hoje nós temos na Polícia Civil e Polícia Militar menos do que há 20 anos atrás, Elane. Menos do que há 20 anos atrás. E continua fazendo aí esses agrados ao servidor público que faz jus aposentar, dá bônus permanência, 5% por ano, esses agrados, até o cidadão morrer trabalhando, remediando a situação. Mas ele devia ser honesto com a população, com o seu eleitorado e dizer quanto que gasta com o servidor público. E fica maquiando aí as situações. Doutor Poliana, está chegando algumas aqui participações do pessoal de casa. Marquinhos, eu acho que o Leone, que fez a primeira, deve ser o mesmo da segunda, né? Então eu vou já somar as duas. Você de casa, por favor, mande um WhatsApp para o Marcos Castilho, essa jovem liderança política que nasce em Taubaté, e como o Leone fez, entre outros, que eu vou passar já para a vereadora Poliana, e peço para a senhora o seu poder de síntese. Haja vista a coleção de itens que nós temos na mesa. Tá. Leone, como a Poliana enxerga a possível candidatura do Salvador Courier a prefeito pelo PT em Taubaté?
Eu enxergo como parte do processo, né, democrático, se isso vier a acontecer. A informação que a gente tem é que não irá acontecer. Certo. Mas, se vier a acontecer, faz parte do processo. Cidadão, pagador de impostos, pode ser votado e votar, não é? Leone ainda, acho que é o mesmo. Qual o posicionamento da vereadora referente ao aumento abusivo da tarifa de ônibus? Olha, isso aí é algo que a gente vai discutir bastante agora com a retomada, né, a volta dos trabalhos na Câmara, principalmente com a comissão na Câmara Municipal, que fez todo o estudo com relação à questão do transporte público em Taubaté. Tá muito obscuro para mim o porquê chegaram nesse valor sem fazer... de custo? Pois bem, acredito que essa comissão vai estar pedindo, se não pedir da nossa parte, nós já temos lá toda a formatação desse documento pedindo para que a gente possa entender. Você começa a calcular, gente, no bolso do cidadão que usa, e até eu falo para as pessoas 2 passagens, não que 2, Poliana, 4 passagens, porque para atravessar a cidade a gente não consegue atravessar com uma passagem. Cada vez maior. Então assim, no final das contas, quantos pacotes de arroz a pessoa vai deixar de comprar, quantos pacotes de feijão, pão no final do dia, que geralmente o trabalhador chega em casa, quer passar na padaria, levar um pão, um litro de leite para casa. Como é que vai ficar? Pode parecer, tem gente que fala assim, aí tem aquele discurso, mas Poliana, é coisa de centavos. A gente não pode analisar esse centavo isoladamente, a gente tem que fazer a soma dele por dia, por semana, por mês e por ano. Aí você vai ver o quanto que isso realmente significa. É verdade que o prefeito Ortiz Júnior vetou todas as iniciativas e manifestações dos vereadores do orçamento do ano que vem? Sim. É verdade isso? Infelizmente é verdade. Sabia, Dani, dessa? Ele vetou todo o orçamento participativo, todas as emendas, composto pelo também legislativo, e vetou todas as emendas. As opiniões, sugestões, pedidos que os vereadores fizeram, o prefeito vetou. E olha, eu posso comentar sobre isso? Por favor. Nós somos surpreendidos com a situação, porque eu não consigo imaginar como que, por exemplo, eu vou falar das minhas emendas, né? Será que não é prioridade um cargo para o banco de leite humano que abastece a UTI neonatal? Porque para mim, o que o prefeito diz? Que para ele isso não é prioridade. Não está claro isso na lei de diretrizes orçamentárias dele. Agora, será que não é prioridade para a mãe que está com o filho na UTI neonatal? Quando eu olho para a questão da zoonose, e quem é protetor de animal vai saber explicar muito bem. E a dengue, né? Eu fiz também uma emenda com relação à questão para intensificar os trabalhos de prevenção da dengue, na ordem de R$50 mil. Então, será que quem já passou com dengue, né, passou por esse apuro, na zoonose, como eu estava falando, quem sabe a condição da zoonose lá, então essas pessoas, elas não merecem ser ouvidas e receberem a ação efetiva por parte do poder público para resolver ou ao menos minimizar o problema. Então eu entendi de uma forma assim muito arbitrária do prefeito. Eu realmente não esperava, tinha esperança, porque imagina, outra emenda que eu fiz uma emenda para o Asilo São Francisco. Só quem tem uma pessoa, um idoso em casa, que precisa recorrer a um asilo, e quem faz visita aos asilos, e aí eu vou citar, por exemplo, a Mariela Leite, vou citar a Débora Meigo, que sempre está lá no asilo visitando, dando assistência, fazendo trabalho voluntário, sabe que o asilo passa. Aí como é que o prefeito não vai compreender isso como prioridade? Tem um jeito de botar atrás essas emendas, Ana? Tem algum jeito? Olha, agora o que cabe à Câmara agora é apreciar o veto. Então eu acredito que há um consenso hoje, pelo menos com alguns dos vereadores que eu já tive a oportunidade de conversar, de derrubar o veto. Ok. A insatisfação na Câmara, pelo menos com quem eu conversei, mas o CAF vai conseguir. Oi? O empréstimo do CAF vai conseguir. Não sei se consegue, não. Não sei se é tão fácil assim, não. Legal. Carlos, Poliana, para você, hoje, qual a prioridade para a cidade? Olha, prioridade para a cidade é um grande desafio. Eu acho que o singular proíbe de manifestação, tá? Tem que ser um plural, né? Não, mas assim, então eu vou chegar nisso. A prioridade hoje é um grande desafio. Nós precisamos retomar a confiança das pessoas. A desesperança, né, ela tem sido latente, ainda mais quando vem essas manchetes, né? Enfim, e que tem fato, né? Não é uma coisa inventada, é oficial. Então a gente precisa retomar isso, né? A esperança, a confiança das pessoas. E como é que a gente faz?
né, superando problemas em vários setores da cidade. Então a gente precisa olhar para a questão da saúde. Qual seria a prioridade da saúde? Uma delas, você ter retaguarda hospitalar para o pronto-socorro. Foi prometido, só que até hoje a gente não conseguiu concretizar isso. Na educação, a gente precisa melhorar a estrutura das escolas integrais. Temos que ter atendimento integral, temos que ter. Mas não dá para aceitar as crianças, na hora que elas querem tirar um cochilo no horário do almoço, ficarem num colchonete que fica metade do corpo para fora no pátio da escola. Imagina isso num dia de frio ou de chuva que venta muito, não dá. Você olhar para outros setores, por exemplo, de obras, você tem que usar desse momento que a cidade está vivendo, esse período de seca, por que já não fazer as obras aí de contenção de enchente? O recurso que tem no orçamento, o próprio secretário Bibiano já falou que aquilo lá não dá conta de fazer. Então eu fui buscar algumas alternativas, tenho buscado estudos em outras cidades, mas enfim, ainda a gente levei até isso pro Bibiano, mas de concreto mesmo, isso não se andou. E por aí vai. Então a gente pode elencar, em cada setor, gente pode elencar várias prioridades. Por exemplo, questão do trânsito. Rever essa situação das multas. Porque o que mais a gente ouve da população é que é uma fábrica de multa. Agora, eu também penso o seguinte, quem infringe a lei, quem está com abuso de velocidade, também essa pessoa, ela acaba sendo um risco ao cidadão, de colocar famílias, né, gerar acidente. Então, a multa ela tem que ser aplicada sim, para quem não obedece à lei. Mas a maneira como está... Então são várias prioridades. É muita reclamação. São várias prioridades por setor. Mas a principal que eu acredito é você recuperar essa confiança da população. Isso só vai fazer com um trabalho sério, com gestão eficiente. Isso é crise moral? Muito, muito. Estamos pagando taxa de iluminação, mas nossas ruas estão escuras. O que fazer? É um anônimo, chega aqui na forma apócrifa. Olha, foi solicitado... Pega o nome, Marquinhos, pega o nome. Foi dada a sugestão para o prefeito para que ele, já que ele não conseguiu fazer a licitação, porque o Tribunal de Contas barrou a licitação para fazer esse trabalho, né? A prefeitura fez a licitação, mas o Tribunal de Contas barrou. Fez alguns apontamentos, a prefeitura entrei em contato com o secretário Alexandre Magno, eles foi feita a correção e agora está sendo encaminhado. Só que enquanto isso, o que seria coerente? Então suspende a cobrança. Foi feita essa sugestão, mas até então não foi acatada. E é um absurdo você se deparar, só ouvir a rádio, quantas são as reclamações das pessoas com relação à questão de falta de iluminação. Isso vai gerar qual outro problema? Questão também da segurança. Não é só ter a rua iluminada, é a questão de eu poder ter segurança de chegar na minha casa, poder ter segurança do meu filho que vai ali de repente no vizinho, com o amiguinho fazer tarefa, eu ter a segurança que ele está indo por uma rua iluminada, que todo mundo está olhando, né? Todo mundo se conhece. Agora numa rua escura, como é que fica? Você acaba dando sopa aí pro bandido. O Marcos avisou que é o Carlos mesmo da manifestação anterior que fez essa da iluminação. Mas foi o Carlos, obrigado Carlos, Leone também. Mais uma aqui, por favor, só fazer uma observação. Eu fico vendo essas coisas, em 3 anos de governo, o Júnior provou que ele é o pior prefeito da história de Taubaté. É impressionante. Impressionante como é incompetente. Como é incompetente, é impressionante. O Marcos, como anda a Câmara Federal? Será que teremos um deputado federal, acredito que Taubaté, que está perguntando, né, Marcos? Pois é, Marcos, eu sou hoje a primeira suplente, mas eu trabalho com um fato concreto, que eu sou hoje vereadora e a gente tem muito trabalho para fazer na cidade. Isso pode acontecer? É uma possibilidade, mas eu não lido mais. Foi criada muita expectativa em torno disso, mas nós temos outros objetivos. E o principal deles é realmente atender a população e trabalhar. Posso dar uma sugestão? Não aceite ser deputado federal. Taubaté precisa mais de você do que o Congresso Nacional. Eu acho que para a primeira etapa, para finalizar, de novo, anotado, Irani. De novo, Leone, porque só o ABC vai receber o subsídio, acredito eu, da prefeitura, evidentemente, e a Tectal não.
E se a vereadora vai questionar o prefeito de onde vai ser retirado o dinheiro, sendo que o orçamento do ano que vem já foi votado. Primeiro, foi votado o orçamento de 2016? Não, ainda não. Acredito que não, mas em todo caso, tem ideia para o subsídio da ABC. E por que só ABC? Olha, isso, a sua pergunta ela é fundamental. Né? Constitui parte dos nossos questionamentos essa pergunta: como que vai fazer isso, né? Da onde vai tirar, como que ele vai fazer esse apontamento? Então, Leone, eu não tenho essa resposta ainda, mas você conte com o nosso posicionamento nesse sentido de questionar, para que a gente entenda melhor essa situação. Legal. Irani, o ano passado fizemos um evento para discutir mobilidade urbana aqui na Câmara dos Vereadores. Foi em março do ano passado. Sim. E lá nós levantamos alguns dados, como por exemplo, vereadora, que Taubaté recebeu em 2013, ou melhor, os donos de veículos motores de Taubaté pagaram 90 milhões de reais de IPVA para os cofres do Estado, sendo 50% direcionado, 45% mais ou menos, para a Prefeitura, é um imposto dividido, né? Bipartite, Estado e município. E lá a sugestão mais agradável, mais inteligente que o escritório de engenharia nos apresentou foi um anel perimetral na cidade. Para 20 anos de utilização desse anel, vai ficar obsoleto, mas a demanda crescente da frota taubatiana. Algo em torno de 90 milhões também para ser construído. Hoje a notícia que chega, hoje não, já há alguns dias, né? A notícia que chega, o prefeito está pleiteando um empréstimo no Banco de Fomento Internacional Sul-Americano, denominado CAF, um empréstimo de 60 milhões de dólares. E não falou uma linha sobre o anel perimetral da cidade. Algo para desafogar a 9 de julho, algo para desafogar a Faria Lima, que eu atrasei para chegar aqui hoje por conta do questionamento, algo, vereadora, para descongestionar lá o acesso ao Estado Barreiro, que segundo conta, um grande projeto para desenvolver a cidade de Zona Sul, devemos fazer, né, a administração deveria fazer, implementa aparelhos públicos para implementar esse desenvolvimento. Não se falou uma linha sobre o centro da cidade e o trânsito. Irani, esse empréstimo do CAF, 180, mais ou menos, 190 milhões de reais em dólar hoje, é legal? O pedido é real, só que é mais um factoide criado. Isso não vai nem nada. Vereadora, esse empréstimo vai acontecer? Olha, depende hoje da avaliação do Senado e também do Tesouro Nacional. Além da Câmara Municipal, para ser encaminhado pela Associação Federal. É importante até explicar para as pessoas. Isso, por favor. O que a Câmara Municipal fez? O prefeito ele foi lá comunicar à Câmara e pedir autorização para a Câmara para ele buscar o empréstimo. Porque a gente não tem esse poder de dizer, a gente já autorizou aqui, o dinheiro está aqui. Não. Nós autorizamos ele a ir pleitear o empréstimo. Agora, quem vai autorizar se esse empréstimo vai acontecer ou não é o Senado e o Tesouro Nacional. Então, diante do clima que a gente está de instabilidade e até dele, né, com relação à permanência ou não do cargo, eu acho que, e mais a questão também orçamentária do município, que a gente tem aí a questão da receita, do que a gente apura, queda na receita, né, na arrecadação. Então, tudo isso faz com que, pelo menos eu acho aqui, né, que o Senado ele vai ter assim, um olhar bastante apurado. Eu tenho notícias de que empréstimos que foram aprovados pela Assembleia do Estado, né, para que o governo estadual buscasse também bancos internacionais, embora eles tenham sido aprovados pela Assembleia há mais de 2 anos, eles ainda não chegaram a acontecer. Isso porque o Estado de São Paulo é um estado que fez superávit 5 bilhões no ano passado, diferente de Taubaté, que não conseguiu nem fazer superávit. Então, por essas razões, eu acredito que não é tão fácil assim o acontecimento, a concretização do empréstimo. Poliana, é a favor ou contra o empréstimo do CAF? Eu sou a favor, votei a favor, porque eu penso na cidade, nós sabemos que, buraco é o que mais tem na cidade. Claro que não adianta só recapeamento asfáltico, a gente espera com um empréstimo desse, o quê? Viadutos, melhoria de viadutos, alças de acesso, essa questão aí desse estudo perimetral que você colocou, né? Poderia ser contemplado, ser apresentado. A gente tem ali o quê? De grande impacto, a duplicação do Barreiro e a duplicação da estrada do Pinhão. Mas esse miolo
que é onde se concentra o problema do trânsito da cidade, de entradas e saídas da cidade, isso ainda eu tenho uma interrogação. E digo mais, quando foi questionado isso ao prefeito, ele colocou que, no caso das alças e dos viadutos, já estava previsto no projeto da Nova Dutra. Quando se apresentou uma proposta desse projeto da Nova Dutra, foi apresentada até pela secretária Lola na Câmara Municipal, uma coisa que eu indaguei foi a seguinte, foi assim, Lola, um projeto desse a gente tem que pensar a cidade para dar pelo menos, no mínimo, daqui a 20 anos. Eu não estou vendo um viaduto aqui na altura, até lá, que vai para o Estoril, São Gonçalo, tudo do Shopping Novo, para as pessoas entenderem. Sendo que a cidade está toda projetada, o crescimento dela para essa região. Ah, não, mas nós vamos duplicar o da Independência. Tá, não. A duplicação da Independência é uma necessidade de hoje. Eu estou falando em Taubaté daqui a 10, 20 anos, né? Porque não dá para você fazer uma administração só bombeiro, só para pagar o problema de hoje. Você tem que ter uma administração com visão de futuro. Cadê isso daqui? Não, isso daqui ainda não dá. E sabe por que aconteceu essa ação da Nova Dutra de apresentar, ao menos apresentar esse projeto? Porque com base em várias reclamações que eu vinha somando ano após ano, foi em 2011, se não me falha a memória, que eu apresentei inclusive na Câmara, foi rejeitado na Câmara Municipal, infelizmente, nós entramos com uma ação na Justiça processando a Nova Dutra. Porque pela legislação, quando a NTT ela concede serviço, no caso para a Nova Dutra, essa empresa ela tem a obrigação de minimizar os impactos nas cidades, no entorno das cidades. O que até então foi feito? Se começou a fazer uma coisa ou outra agora, e aí o prefeito, ele com certeza deve se lembrar disso, se ele for honesto nesse sentido, é que na minha primeira reunião com o prefeito, eu levei todo esse processo que nós apresentamos na Câmara, que foi rejeitado, mas também nós encaminhamos via Ministério Público. Legal. Então, toda essa ação que nós fizemos, aí, isso daí eu lembro que o prefeito falou assim, eu vou cobrar isso. Entrou com ações, então o que vocês estão vendo hoje aí, realmente, se está acontecendo, parte disso se deve a gente ter provocado, ter insistido que era a obrigação da Nova Dutra fazer. Tirani, por que o prefeito não pediu financiamento para bancos nacionais, como o BNDES, entre outros bancos nacionais, e foi pedir para financiamento com um banco internacional? Os juros é menor, viu? Desculpa. O que é mais? Tudo bem, juros. Bom, muito menor. E o projeto? Mas não tem projeto. Não tem projeto. E tinha que ter projeto nacional. Pacote não é projeto. Pacote. Tá. Ele mandou o projeto para Brasília ou para Senado Federal de forma intempestiva, antes de comunicar a Câmara dos Vereadores? Isso aqui é factoide. Peraí, olha, ele apresentou lá pra gente, quando o projeto chegou para mim, né, com relação ao CAF, da autorização, até o prefeito quis dizer que eu era contra, né? E não era nada disso. O problema é que realmente não tinha informações do projeto que veio da prefeitura. Mandou para a Câmara? Então, olha só, foi um trabalho para a gente conseguir isso. Então, eu peguei, levantei do que a gente tinha lá, fiz uma série de questionamentos. Em dólar? Contrato em dólar? Em dólar, e a gente não tinha informações. Você jurídico não viu isso? Então, para você ter uma ideia, o projeto chegou para mim, gente, não tinha nem 30 páginas. Quando ele chega para mim, e aí teve toda aquela situação que ele pediu para a base, né, para recusar o meu pedido, que eu só teria mais 5 dias para dar o parecer final, pedi para estender isso. Quando eles recusam esse meu pedido, eu entrego então para a nova comissão que foi formada o projeto, mas não mais com menos de 30 páginas, com mais de 400 páginas, porque daí as informações vieram. E é uma coisa tão séria que pelo regimento que tinha lá escrito muito claro é que a nova comissão teria também só 5 dias para dar o parecer. Era bom de tempo? Dava tempo isso? Não dava, gente. Só que aí o que aconteceu? A comissão, né, levou mais de 1 mês para dar o parecer. Teve gente que perguntou assim para mim, por que você não usou do regimento para cobrar isso que tinha que ser em 5 dias? Assim, porque eu não vou fazer, né, discurso incoerente. Porque eu sei da necessidade de se estudar aquilo. Legal. 5 dias não ia ser suficiente. Então hoje a gente tem um descritivo, sim, legal, das ações. Eu preciso passar, adiantar o tempo, tá já consumindo. Tá acabando? Faltam poucos minutos. Tá. Aqui eu pedi para encerrar as participações por conta do nosso tempo, não é? Enfim,
Saiu no jornal que o plano de carreira dos servidores podem nem sair. O que tem a dizer? Os funcionários já estão cansados de promessas, João Paulo. E emendando aqui no Cleiton, onde o prefeito está investindo dinheiro arrecadado pelo município, pois só vejo investimento federal, SAMU, mobilidade urbana, habitação. Irani. Aliás, já comenta já. Aliás, tem um pedido de explicação do Tribunal de Contas em relação à contratação da empresa do Danelli para a construção daquela creche. Tem garoto no Lamboeiro? Deve ter, não sei. E tem gato na tumba? Mas tem um pedido de explicação. E aí, a empresa do Danelli, a construtora, sei lá como é que chama, eu tenho esse documento do Tribunal de Contas. Não publiquei ainda porque não chegou a hora, mas eu vou publicar. Na forma, no tempo certo. Ei, vereador. Olha, Cleiton, vou dizer, em termos de orçamento, o que você disse é a realidade. Os funcionários. Nós não temos, no próprio orçamento, o prefeito, praticamente, a capacidade nossa de investimento, né, de coisas novas que precisam para a cidade, de estrutura, está praticamente na estaca zero. O que a gente tem de arrecadação está servindo para fazer o básico e assim mesmo no ano passado, o que a gente arrecadou não deu conta das despesas básicas. Então a gente tem isso ainda para observar com bastante atenção. E com relação ao plano de carreira, na situação hoje, é essa notícia que se tem mesmo, é essa realidade, porque infelizmente a atual gestão ela não conseguiu dar conta de melhorar a capacidade orçamentária do município. E enfim, falta aí, né, otimização de recursos, realinhar a máquina pública mesmo em termos da estrutura, do como que é a nossa estrutura em termos de secretaria. O que a gente tem hoje é a concentração tudo na Secretaria de Finanças. Qualquer coisa que você vai pedir na educação, na saúde, é toda aquela morosidade, porque depende de uma secretaria só para se fazer. Você não tem, assim como cidades já mais desenvolvidas e com gestões mais responsáveis, uma estrutura para cada uma dessas secretarias. Então a gente também tem que olhar com muita atenção para isso. Não sei se fica na dependência de uma secretária ou de um pai. De repente. Tá bom. Vereadora, só queria lembrar o seguinte: nós temos o quadro de funcionários para a mesma esteira do pensamento do governador do estado de São Paulo, não é? Infelizmente, temos que citar que a mesma esteira Tucanato lá de São Paulo, com relação a funcionários, falamos aqui da Polícia Civil, Polícia Militar, também da Receita do Estado. Os professores dão que hoje vai estar reduzido, a educação a grande maioria é municipal, ficando ao Estado somente uma reserva pequena dessa ocupação. Guarda e preso, Justiça, as instituições estaduais. A Justiça, sobretudo, tem um orçamento próprio, bem lembrando. Mas que também vai na esteira. Tivemos concursos para, se não me engano, profissionais provisórios, temporários, com salários reduzidos, são berçaristas, são arrumadeiros, com salários reduzidos, né? Até questiona-se a legitimidade disso, Irani, até onde a FUST tem a sua legitimidade operacional ou não, enfim, mas daí no próximo programa a gente vai discutir essas questões também, não é? Lembrando também que o COI, viu, João Paulo e demais que participaram com a gente, esse sistema de operação de segurança pública, que agora também pode, como a vereadora lembrou, segundo as resoluções do CONTRAN, fazer infrações de trânsito para o trânsito municipal. O infrator de trânsito agora, pelo vídeo monitoramento, pode ser autuado e vai receber em casa a sua multa. Você que para o carro em cima da faixa de pedestre, passa sinal vermelho, faz conversões irregulares, de desacordo com a legislação, vai ser autuado. Agora pode, o CONTRAN autorizou os municípios através do COI. Pena que esse mesmo COI, aí o prefeito deveria vir e mostrar a sua cara e responder. Como aqui o furto da TV Cidade, e quando foi solicitado as filmagens do COI para talvez identificar a placa do veículo que participou do furto, a resposta foi que o farol dos veículos atrapalha, ofusca a visibilidade. Lamentável. Também, talvez parar, Irani, de gastar dinheiro com pesquisas viárias ou pagar para empresas municipais para fazer contagem de veículos a laço, o que é um sistema ultrapassado. Até o Malai está usando um sistema mais moderno do que esse. Parar de pagar 2 bilhões de reais, 4 milhões de reais, 6 milhões de reais. Esse dinheirão todo, talvez sobre dinheiro, vereadora, para investir na saúde, sim, na merenda, no transporte público. A senhora finaliza, não é? Enfim, quem sabe uma otimização do recurso e
talvez também economizar com peça publicitária na televisão, talvez também sobre dinheiro para os demais custos, não é? E aí não basta ter o serviço, tem que ter o serviço e de qualidade. Por favor, vereadora. Então, como você falou dessa questão dos estudos, realmente a gente tem aí, né, 2 milhões de estudo, 4 milhões para estudo, e ao mesmo tempo nós temos uma universidade de Taubaté que tem como uma das suas razões de ser prestar o serviço à comunidade, prestação. Nós temos ali um corpo acadêmico muito interessante, capacitado, no caso em termos de desenvolvimento econômico. Por que a gente vê essa manchete aí com um problema aí das empresas, não se gera emprego, programa de expansão, né, de doação de empresa ficou no papel? E quando você olha a composição da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, poxa, você não tem lá um economista para tratar. Vereador. Então, e a gente tem o NUPES, né? O Núcleo de Pesquisas Econômicas na cidade, pertencente à Unital, né? Um braço da Unital. Né? Isso é otimizar recurso. Você realmente olhar para o patrimônio que você tem de pessoas, valorizar essas pessoas e não ficar preocupando só em, de repente, deixar, né, levar o dinheiro público para grupo de estudos aí de fora. Nós estamos estouradíssimos no tempo. Marquinhos já falou de desligar o nosso aparelho antes que saia do ar. Eu peço que a senhora se despeça, até porque vai começar daqui a pouco a novela do pessoal que acompanha e tem que ir lá assistir. Mas enfim, se despeça por gentileza, já na promessa de que retornaremos o quanto antes. Então, Irani, Jefferson, os telespectadores aqui da Felicidade, agradeço muito a oportunidade. Nosso mandato está à disposição. O telefone do gabinete é o 3625-9508. E eu peço que você participe, porque a cidade é nossa. A gente precisa lembrar, não pertence só a uma família ou outra família, não, pertence a todos nós. E é por isso que eu acredito que a gente pode dar conta de dias melhores. Poliana 16, é fato ou é boato? O partido tem sim a missão de ter uma candidatura própria em 2016 e no caso o nome é o meu nome. Então hoje eu assumo como pré-candidata para 2016 a prefeitura. Perfeitamente. Irani? Bom, eu não tenho muito o que dizer. Pelo número de perguntas que veio, isso demonstra o interesse que as pessoas estão tendo na vereadora Poliana. Legal. Um abraço. Semana que vem o Chico está aqui com vocês. A lista é grande dos abraços, Matheus Carlos Machado, não pode deixar de mandar um abraço, um beijo no coração, Dona Jane, Fernanda, enfim, pessoal lá de casa, Josiana. E você, que fala que 6 pessoas assistem esse programa, fique sabendo que são mais de 6, porque a família é grande, tá ok? E as participações também não negam. Demais, lembrar a todos que você que não gosta de política, lembre-se, ela é feita por gente que gosta. E fraldas, segundo essa de Queiroz, fraldas e políticos têm que ser trocados constantemente pelo mesmo motivo. Até lá, Chico Henrique, semana que vem.